Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre um assunto que eu já introduzi há uns 2, 3 anos atrás, e na época não expandi muito, mas essa semana eu pensei que seria uma boa, especialmente hoje, com a Assembleia, nós sermos lembrados desse assunto. A Jéssica vai colocar para mim ali. Isso aí mesmo. Eu fiz uma animação, esse anime. A gente sempre ouve, né, essa frase lá, quando Deus criou o mundo, o que existia era o caos, o vazio. Era uma coisa, a terra era como? Sem forma e vazia. Essa ideia do caos está presente. Nós sabemos que com a queda do mundo, a queda do Jardim do Éden acabou de estragar o que já estava. Quer dizer, Deus arrumou, Deus construiu, Deus ajustou para funcionar e nós estragamos tudo. Então o caos, ele é uma coisa meio que permanente. Hoje de manhã eu recebi um vídeo de um primo meu, vocês sempre sabem o que eu acabo falando. Coitado desse primo, né? Tomara que ele não ouça minhas mensagens, quer dizer, tomara que ele ouça minhas mensagens, mas ele vai achar meio estranho ver eu citando ele. Ele me mandou um vídeo, que agora veio à minha mente aqui, tem muito a ver, de um monge, porque ele é ateu. Ele mandando um vídeo de um monge, e o vídeo dele basicamente é assim: o monge dizendo que de fato nessa vida, a vida em si como ela funciona hoje, ela não vai contribuir para o bem, as coisas não vão se arrumar, e um mundo melhor não vai existir, a menos que eu e você criemos. Então essa é a mensagem dele, aquela mensagem tradicional, né? Vamos fazer o mundo ficar bom, nós vamos dar um jeito em tudo. É uma mensagem positivista, assim, de positividade. Mas nós sabemos que nós não temos condições de fazer o mundo ficar perfeitamente bom. Vocês concordam comigo? O esforço é tremendo. Nós podemos melhorar? Claro que nós podemos melhorar. Nós melhoramos muito como sociedade, em certo sentido, ao longo dos últimos 100, 200 anos. As pessoas, ainda que exista muita desigualdade, se você olhar há 200 anos, era ainda maior a desigualdade. Era basicamente assim, né? Os reis com tudo e o resto do povo se lascando, né? Hoje a gente tem uma distribuição melhor, países que estão melhores que às vezes que o nosso país, a população em geral tem o básico melhor colocado, ainda existe grande desigualdade, e é esse que é o ponto. Por mais que nós melhoremos, eu não consigo imaginar um mundo que se resolva sozinho. O caos sempre vai estar nos perseguindo e querendo estragar as coisas. Pensa do ponto de vista de ficção científica, né, para quem gosta. Tem sempre um filme falando que nós vamos ficar super bem e de repente vai haver uma grande confusão e nós vamos ficar super mal de novo. É possível? Como que eu vou falar que isso não é possível acontecer? A gente olha o jornal, a gente olha as coisas e fala: Jesus, volta logo, não é o que a gente fala? O problema às vezes nosso, como cristãos também, é quando nós temos essa visão escapista, de que porque Deus vai resolver todas as coisas um dia, de forma perfeita, então a gente senta e fica esperando, e a gente não faz nada a respeito. Mas Jesus disse: tragam o meu reino, apresentem o meu reino, construam a minha igreja, usem a minha igreja, ou seja, vocês, para mostrar ao mundo que um mundo melhor é possível. Ainda que vocês não vão conseguir chegar lá sozinhos, eu estou aqui, já presente para ajudá-los aí nessa direção, e fiquem tranquilos que o resultado final é por minha conta. É uma palavra de esperança. E nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre o caos, mas eu queria usar essa forma criativa para reverter o caos com algumas coisas ou algumas práticas que nós já conhecemos e que eu acredito que nos ajudam a reverter o caos a partir da nossa vida e construir maturidade e a nossa maioridade como igreja, se nos tornarmos uma igreja madura, nos tornando pessoas maduras. E eu estou chamando de caos. A Jéssica vai apertar ali para mim. Então assim, veja que está tudo escuro ainda, né? Então eu estou apresentando o caos para nós não como o caos que vai destruir tudo, mas o caos para você se lembrar de 4 palavras, que são 4 pilares para o desenvolvimento de uma vida cristã madura e uma vida comunitária de igreja madura.
Nossa comunidade não virá avançar em rumo à maturidade sem alcançar alguma eficiência, ou como é que eu posso dizer, desenvolver e crescer nessas práticas. Não tem como. E essa tem sido a nossa visão já faz uns 3 anos, para quem se lembra algumas das outras assembleias que nós tivemos. Quem se lembra que eu comentei dos 7 anos? 7 anos, 7 anos, 7 anos. Alguém se lembra disso? Não, né? Vocês esquecem as coisas fáceis, né? Eu tinha que ter tido registrado no cartório isso. Nós estamos no terceiro de 7 anos, eu dividi assim, que é a fase onde a gente... 7 e 7 dá quanto? 14. Então, nós estávamos há 3 anos ou 2 anos atrás na fase entrando na adolescência, nós estamos caminhando rumo à maioridade, maturidade. É uma analogia, tá, gente? 18 anos, a igreja precisa se tornar adulta, deixarmos de sermos adolescentes, meio rebeldes, às vezes meio desconectados, né? Deixarmos alguns de sermos crianças, como Paulo falava, né? Naquele sentido, né? De nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Como nós vamos fazer isso? Com esses 4 pilares. Pode clicar ali de novo. Então, o que nós queremos? Nós queremos redimir o caos através desses 4 pilares, tá bom? Então, o caos você vai decorar muito fácil. O que é caos? Nós vamos redimir o caos. Quando a gente usa essa expressão, muito comum na teologia, né? Redimir é pegar algo que foi estragado pelo homem, ou que foi estragado pelo diabo, pelo nosso inimigo, e redimir, trazer ele de novo para debaixo do governo de Deus, né? Então nós queremos redimir esse caos, e a igreja é o veículo que Deus usa para ir trazer redenção, quando ela apresenta a Cristo e ela apresenta o reino de Deus. Você e eu somos esse veículo. Se a gente sempre se lembrasse do que Deus está fazendo, quase dava para cantar no período de louvor, aquela música assim: dias melhores para sempre. É que você vai lembrar da banda, então não serve. Mas se você lembrasse que aquela canção, mesmo que o autor não saiba, e mesmo que talvez ele tenha ali até um aspecto meio profético que ele esteja sendo usado e não saiba, quem resolve tudo no final é o Senhor, até daria para cantar. Vocês concordam comigo? Eu, quando escuto essa música, eu sou crente, gente. Eu creio em Deus. Quando eu escuto essa música, eu não sei o que o cara quis dizer. Tudo que eu vejo é Deus voltando e o mundo sendo restaurado. Meu coração se enche de alegria. Eu falo, cara, você não está sabendo. É verdade o que você está falando. Talvez você não saiba o meio, talvez você esteja enganado com a forma. Mas Deus introduziu a si mesmo no mundo em Cristo e começou a formar a sua igreja. E a sua igreja é o veículo, é a estação do reino que anuncia que dias melhores estão sempre vindo, e um dia eles se consumarão. Amém? Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre esses pilares. Esses 4 pilares que nós estamos colocando aqui, quando praticados, moldam cristãos saudáveis. Se você praticar esses 4 pilares individualmente na sua vida, você se formará como um cristão saudável. E se nós praticarmos isso como igreja, nós formaremos uma igreja saudável. Uma coisa sem a outra não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando nós temos um tempo, igual eu mencionei antes aqui, esse tempo que nós estamos criando às vezes entre louvor e a palavra, é um tempo onde você traz a sua prática dos 4 pilares para o contexto da igreja. Se você tem tido uma vida de comunhão, adoração, oração em santidade, comunhão com Deus, adoração a Deus, oração a Deus e santidade a Deus, o seu coração vai estar conectado com o Senhor e vai ser natural as suas expressões. O texto de Paulo falava de quando a igreja se reunia. Quem que pode citar para mim aí? O texto já sabe o que eu estou falando. Quando vos reunis, tem umas sugestões ali, não tem? Um tem cântico, o outro tem oração. Sabe o que eu estou dizendo? Cânticos espíritos. Nós trazemos isso, mas nós não podemos trazer o que nós não temos.
O primeiro pilar, então, é a comunhão. A comunhão, Atos 2,42, eu vou levar os textos com vocês a partir de agora. A comunhão, em Atos 2,42, diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquela música que nós cantamos, Casa do Pai, tem um monte dessas coisinhas aqui, né, embutidas aí. Aqui a comunhão, eu estou me referindo, como eu estou falando aqui, para a igreja, a comunhão no sentido do corpo de Cristo em unidade. Comunhão aqui é corpo de Cristo em unidade, andando juntos, estando atento àquilo que aquele corpo local está fazendo, a sua visão local, que Deus tem uma visão para esse grupo, diferente da visão para outro grupo, e todos nós somos parte de um grupo maior, mas existe o que Deus está fazendo aqui. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, palavra e comunhão, vida, partir do pão e nas orações. A comunhão é o alicerce relacional da igreja. Não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas como um corpo unido. É na comunhão que nós encorajamos uns aos outros, compartilhamos cargas e celebramos vitórias. A comunhão é o alicerce relacional do corpo de Cristo. A verdadeira comunhão reflete a unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu tenho uma pergunta e uma prática para você nesse tópico. Eu estou me envolvendo intencionalmente com os outros na igreja, na minha comunidade? Essa é a pergunta. E o incentivo para essa prática, obviamente, pratique a participação de grupo pequeno. Convide alguém para um café, para uma refeição. Esteja disponível para ouvir, para apoiar. Chorai com os que choram e alegre-se com os que se alegram. A comunhão é o alicerce relacional da igreja. Esse é o nosso primeiro pilar. Irmãos, eu não quero ser pesado ou coisa do tipo, mas eu acredito que nós temos melhorado na comunhão. Amém? Estamos lá? Chegamos lá? Não, talvez nunca cheguemos onde talvez a gente sonhe e deseje, mas nós temos que nos dedicar a isso. Precisa ser algo intencional de cada um de nós. Lembra que eu falei em algumas das outras reuniões passadas sobre talvez esse ano Deus está nos levando a tomar algumas decisões, alguns sacrifícios, talvez entre nessa área para alguns de vocês, para alguns de nós. Eu tenho que decidir isso e fazer disso uma prioridade, e o resto vai ter que se acomodar. A gente precisa fazer isso. Muito bem, o segundo pilar do caos, comunhão, então, a adoração. Basicamente, semana passada eu falei bastante sobre adoração, ouça lá o áudio, o vídeo. A adoração fala de foco em Deus e não em nós. Basicamente, a adoração é sobre isso. João 4,23 diz que é isso que Deus procura. Mas a hora vem, e agora é, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito fala de vida, a verdade fala da sua palavra, da sua verdade. É uma combinação de fatos, não é só uma coisa do espírito meio subjetivo, nem é só uma coisa textual de lei, de fazer isso ou aquilo, mas a comunicação das duas coisas na relação com o Pai. E o texto termina dizendo: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é digno da nossa adoração. Quando nós adoramos, o foco vai para Deus e o foco sai de nós. Se isso não está acontecendo na sua adoração, a sua adoração está com problemas, ela está equivocada. E não é incomum você achar às vezes irmãos em algumas comunidades e igrejas onde a adoração se tornou antropocêntrica, como a gente diz. É tudo sobre eu. Me dá isso, me faz aquilo, me traz aquilo. Não é mais sobre Deus. Não é sobre intimidade com Deus. É diferente quando você diz, cuidado para você não ficar confuso também, né? Não é porque tem a palavra eu na música que ela virou antropocêntrica, né? O que esse eu deseja? É mais de Deus ou são mais benefícios de Deus? É mais de Deus, é mais coisas ou conceitos na minha vida. Quem adora esquece de si mesmo e confia plenamente naquele a quem adora, de que ele cuida.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Ainda nem me veio a palavra à boca, e o Senhor já sabe. Quem adora, foca em Deus e não em si mesmo. A adoração, ela é a expressão do nosso amor e devoção a Deus. Não é a respeito de músicas apenas, mas de uma postura de coração que reconhece quem Deus é e o coloca em primeiro lugar. Por isso esse é um pilar para sair do caos e redimir o caos. Porque o mundo e a sociedade, o nosso coração, andam na oposição, na direção oposta da própria satisfação. Prioridade é aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Eu me chateio porque não saiu do jeito que eu queria, porque o que eu planejei não funcionou, porque as pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, e eu fico nesse mundo limitado e pequeno. Quando eu sei pela palavra de Deus que Deus está assim, procurando adoradores. Você pode ser achado. Se Ele está procurando, você pode ser achado. Você quer ser achado por Deus? Uma pergunta simples. A pergunta para nós aqui, para refletir, é: minha adoração reflete gratidão genuína e entrega total a Deus? Nós cantamos isso em todas as canções, quase que a gente canta aqui. Sempre tem vou me entregar, vim me prostrar. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo na sua vida? Você se sente ao longo dos anos mais dado a Deus e menos dado a si mesmo? Ou você continua com as mesmas coisas de 5 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás? É o mesmo Leandro? É a mesma pessoa? Não houve menos rendição, não houve mais envolvimento com Deus? Essa é a medida. Segundo pilar, então, a adoração. Terceiro pilar, a oração. O que a oração nos traz? O texto mais básico, 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar, né? Então, não é sobre você ir para um mosteiro e passar a ter tempo de oração o tempo todo. Nós usamos o exemplo do famoso irmão Laurence, que aprendeu a estar na presença de Deus, porque a presença de Deus é real em qualquer situação, mesmo descascando batatas na cozinha, que é o que ele estava fazendo. E ele não gostava de descascar batatas, mas ele aprendeu em toda a atividade ter a percepção da presença de Deus. Ele diz claramente nas suas cartas: eu, depois de um tempo, não conseguia mais ver distinção entre tempo de oração e tempo de trabalho, de serviço, porque eu estava sempre em oração. Não é oração como a gente faz às vezes de parar e orar, mas é essa comunicação com o Senhor, essa percepção da presença do Senhor. Mas na vida da igreja, oração, dentro do contexto de redimir esse caos e criar uma igreja madura, a oração é o pulso de uma igreja viva. Em outras palavras, sem oração, usando a analogia, o que está dizendo essa frase? Sem oração, o corpo morre. Se não tem pulso, está como? Está morto. Aquela linha reta lá do aparelho, não é bom. Ninguém quer aquilo. A oração é a nossa linha direta com Deus. É onde reconhecemos nossa dependência dEle, buscamos sua direção e intercedemos uns pelos outros. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Oremos em casa, oremos uns pelos outros, oremos nos grupos pequenos, oremos aqui quando estamos juntos, oremos. Cristãos que oram são cristãos fortes, porque aprendem a depender do poder de Deus e não de suas próprias forças. Pergunta para nós: a nossa vida de oração reflete confiança em Deus, ou eu só oro em emergências? Foi o que eu falei antes, no tempo de oração e jejum de 21 dias que nós estamos propondo a fazer. Se você estiver fazendo isso certo, não é Deus que vai mudar, é você que vai mudar. É o seu coração que vai mudar, a sua visão que vai mudar, a sua confiança que vai mudar, a sua convicção da soberania de Deus, do cuidado de Deus que vai mudar. Nosso último pilar, um dos que a gente menos tem falado nos últimos tempos, talvez de uma forma mais clara, e talvez, aqui eu estou dizendo muitos talvezes, né? Porque eu estou ainda tentando discernir isso, mas eu acredito que é um caminho que Deus está nos trazendo
para refletir. Nós crescemos em comunhão, eu vejo isso. Nós crescemos em adoração, eu vejo isso também. Nós temos que continuar nesse caminho. Nós crescemos em oração também. Nós temos grupos que funcionaram muito bem nesses anos, e a oração está acontecendo. Eu posso dar o testemunho para você que, comparativamente, ano passado foi um ano que eu orei mais. Vocês não vão bater palma para mim? Parabéns. Né? A Jéssica sempre me põe no lugar. Esse é o ponto, irmãos. Assim, eu estou crescendo. Eu oro o quanto eu devia orar? De jeito nenhum. Eu lembro sempre dos irmãos mais famosos falando que, pela agenda que eles tinham com a igreja ou com a vida comum, eles falavam: cara, eu tenho que orar pelo menos umas 3 horas por dia, porque com essa agenda aqui preciso gastar mais tempo com Deus. Então, assim, nós não vamos alcançar, ele não é uma competição, mas a gente precisa estar sendo estimulado por Deus e pelo Espírito de Deus, e deixando Ele mudar a nossa agenda. Eu quero esse ano orar mais do que ano passado, amém? Eu quero esse ano ler mais a palavra do que ano passado. Eu quero esse ano orar com pessoas, ministrando, não como pastor, mas na função de cada um de nós, que nós cremos aqui, todos jovens, mais do que ano passado. É isso que nós temos que continuar fazendo. E o último pilar, o pilar da santidade, que está colocado aqui no caos, ele nos ajuda nisso. O que é a santidade? A santidade é viver para refletir o reino e ser separado para Deus. Tem alguns textos que nos ajudam nisso, vários na verdade. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 2 Coríntios 6,17 diz: sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda e eu vos receberei. Aqui Paulo está usando uma referência a um texto lá do Antigo Testamento. Santidade fala de separação. Não fala apenas de você ter uma vida de santinho. Há uma confusão muito comum nesse aspecto. E também não fala apenas de você seguir a lei rigidamente. Primeiro que ninguém vai conseguir seguir a lei de Deus, a gente já sabe disso perfeitamente. Não é a respeito de ser legalista, que os fariseus cumpriam a lei, e eles foram repreendidos pelo Senhor, porque não havia realidade de vida. E talvez o que não havia na vida deles é aquilo que Deus traz na sua palavra, junto com o contexto de santidade, que é a expressão de separação. Separados. Ser santo é ser separado, é ser dedicado, é ser aquele que prioriza a Deus de verdade, reflete o seu reino. Ele não é como qualquer outra pessoa da humanidade, da sociedade. Ele reflete algo que não é dele, mas é de Deus e vem de Deus. Olha que interessante, lá no começo, Deus separa Abraão de sua terra e de sua família. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor separa Abraão. Números 8,14, um outro texto diz: separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, eles serão meus. Deus separa para servir, estar com eles. Nós sabemos que hoje em dia nós não temos levitas, não sei alguém que levite, né? Tipo mágico assim. Mas todos nós somos sacerdotes na casa de Deus. Jeremias 1,5 diz: olha que interessante: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Efésios diz que Deus nos chamou para boas obras antes da fundação do mundo, é antes do ventre da mãe ainda. Deus já tinha preparado a nossa vida para isso. Nós fomos separados para sermos santos. As palavras meio que se misturam nesse sentido para formar um entendimento correto. Atos 13:2, de novo aparece essa expressão, não aparece santidade, mas aparece: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Deuteronômio 7,6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra. De todos os povos que há na terra, eu te separei para ser santo. As palavras vão juntas: eu te separei para ser santo. Essa é a figura.
Nós somos a nação do Senhor, reis e sacerdotes, a nação santa, povo escolhido de Deus, separado. Mesmo Paulo, em Romanos 1 está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Santidade, portanto, não é apenas um processo contínuo de sermos moldados pelo Espírito Santo para abandonar o pecado. Essa é uma definição de santidade também das Escrituras. Nós lemos o texto anteriormente. Mas santidade também envolve a separação intencional daquilo que nos afasta de uma experiência mais profunda com Deus. Quando Deus separa o povo do Egito e leva para o deserto, e ele diz o quê? Diga a Faraó: deixa meu povo ir. Deixa eu ouvir essa música. Eu conheci o cara que cantava isso, foi muito engraçado. A gente fez a gente cantar essa música junto com ele. Ele tinha uma vozão assim, sabe? Era um baixo. Enfim, ele diz: diga a Faraó, deixe o meu povo ir para que ele seja livre. Foi isso que ele falou? Não, deixe meu povo ir para que ele me adore, para que ele seja um povo santo. Eu quero separar esse povo para isso. Esse é o chamado deles. Até porque nós sabemos, não existe liberdade fora da vida com Deus. Ser santo significa estar separado, reservado para os propósitos de Deus. Assim como o Senhor separou Israel com sua propriedade particular, Ele nos chama para sermos diferentes do mundo, priorizando o que agrada a Ele. Essa palavra é importante: priorizando o que agrada a Ele. Portanto, sacrifícios pessoais são necessários nessa caminhada, se nós desejamos cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. Não é para ser aceito por Deus, não é para Deus ficar mais feliz com você, é por causa de Deus gostar e amar e se entregar por você que você vai fazer isso. Essa associação das palavras santidade e separação, ela existe. Então lembre-se disso quando você ler esses textos que falam de santidade, que falam de ser separados. As palavras são kadosh e hagios no hebraico e no grego, que falam dessa questão, não apenas de pureza moral, mas de propósito. Não é apenas sobre pureza moral, seguir regras, é sobre propósito. Tudo isso vem junto, porque há um propósito. Qual é o propósito? Adorar a Deus de forma integral, de forma intencional, andar com Ele, servi-lo, representá-lo. Separar-se daquilo que nos afasta de Deus é uma expressão prática. Sai do blá blá blá, sai do só de cantar bonito. É uma expressão prática que faz com que algo aconteça. Separar-se daquilo que nos afasta de Deus é uma expressão prática de santidade e reflete o padrão que Deus estabeleceu para aqueles que Ele chamou e consagrou, cada um de nós. Nós estamos concluindo por aqui. Quero crer que você entendeu que o caos pode ser redimido e que há 4 pilares para nós fazermos isso na nossa vida pessoal e, mais importante, como igreja, nesse ano e daqui para frente, continuarmos fazendo. Continuar crescendo em comunhão, continuar crescendo em adoração, continuar crescendo em oração, continuar crescendo em santidade, cada um de nós com o mesmo propósito na sua vida pessoal e como comunidade, desejando que isso seja fomentado e cresça. A redenção do caos é uma realidade transformadora. Esses pilares sendo criados, fortalecidos e desenvolvidos vão transformar a vida da igreja. E a igreja se tornará uma igreja saudável. A igreja se tornará uma igreja madura, uma igreja que consegue representar o reino de Deus de uma forma integral. Irmãos, Deus não está à busca de perfeição da nossa parte, mas Ele está à busca de corações dispostos a responder a esse chamado. Eu acrescentei mais uma coisinha nos 4 pilares essa semana. Pode clicar ali. Serviço.
Porque eu terminei falando sobre ser prático. E na prática, nós sabemos que nós somos chamados para servir. Servir em comunidade. Servir para que a comunhão se desenvolva. Servir para que a adoração se desenvolva. Servir para que a oração se desenvolva. Servir para que a santidade se desenvolva. Cada pedra ajustada no seu lugar, no corpo local, segundo a doutrina dos apóstolos, e a comunhão e o partir do pão, estando juntos, nós vamos construir essa casa que Deus está formando no nosso meio. Essa casa onde Ele tem prazer em habitar e estar. E nós seremos beneficiados da sua presença, mas nós não iremos a Ele por causa da presença dEle em si ou dos seus benefícios, mas por causa dEle, para adorá-lo. E nós construiremos o que nós queremos construir aqui, porque Ele tem movido no nosso coração e tem nos chamado, e nós vamos sempre nos lembrar, Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou do reino das trevas para vivermos no reino da sua luz. É meu dever e minha responsabilidade agora, como resposta de amor a esse Deus, trabalhar, priorizar a vida do reino na minha vida e na vida da igreja. Amém? Esse é o desejo, eu creio, no nosso coração. Eu creio que você concorda comigo nessas coisas, não estou falando nenhum absurdo. E nós queremos crescer nisso esse ano. Boa parte da nossa assembleia também tem a ver com definir algumas coisas nessa direção. Mas o mais importante é o fundamento na palavra. Por que nós fazemos essas coisas e por que nós precisamos investir nessas coisas. Então nós nos engajamos em serviço, todos nós. E aí deixamos que Deus nos leve para onde Ele quer nos levar. Amém? Amém?